Criança interna tem uma idade? Sempre que você fala dela, fico me perguntando até que idade vai a criança interna. Ótima pergunta, Márcia, obrigada. Eu tive um professor lá do meu curso de constelação e ele falava assim que, na verdade, aqui dentro nós temos uma creche para cuidar. Então eu falo muito da criança interna, mas por vezes são várias crianças, tá? Então, dependendo do problema que eu tiver em determinado momento, se eu fizer um exercício de olhar para essa criança, vai vir aquela criança que foi registrado o trauma lá atrás. Num outro momento, uma outra angústia, um outro problema, se eu faço o exercício de olhar novamente, pode ser que venha outra criança, noutra idade, tá? Pode ir de barriga da mamãe até os 18 anos. Teoricamente, qualquer idade aí nesse intervalo é a nossa criança interna, tá? E a cada momento pode ter sido registrado um trauma, e aí talvez em determinado momento da nossa vida a gente precise cuidar, tá? Valendo, inclusive, cuidar da gente. Eu vou falar de mim, aliás, que aí eu exemplifico melhor o que eu quero dizer nesse momento. Quando eu fiz os meus 18 anos, eu olho lá para a Inês com 18 anos e eu percebo o quanto eu era infantil e vulnerável. Até quando que eu fiquei infantil e vulnerável? Ixi, até muitos anos depois. Então, eu tive determinados traumas, inclusive na minha vida de jovem adulta. E aí talvez eu vá ter que cuidar, porque era a minha criança cuidando da minha vida de adulta. Então, talvez eu vá ter que olhar para a Inês jovem adulta, naquilo que ela não deu conta, e incluir a dificuldade dela também, tá? Ou seja, respondendo a sua pergunta, a nossa criança interna pode ter qualquer idade, tá? Mas principalmente ali desde a fecundação até os 18 anos.